Olá, meu povo. Vou até ajeitar meus cabelos. Nós vamos falar sobre os pais. São sagrados? Deixa eu ver se dá para fixar aqui. Acho que não. Ok, mas nós vamos falar sobre isso. Os pais são sagrados? Será que eles são sagrados? Essa live hoje fala sobre os desafios que a gente tem com os pais. Então, bem-vinda, Gel. Anunciei, era para ter sido ontem, às 10 da manhã, mas não deu, a internet não contribuiu, então nós vamos fluir fazendo hoje. Essa live é para todas as pessoas que têm um desafio com os papitos. Então, bem-vindos, bem-vindas. Estou recebendo uns chamados bem fortes da espiritualidade para me mexer. Está sendo bem interessante, gente. Meu irmão está aqui, Marcos. Eu já entrei atrasada, peço desculpas aí, mas vou esperar só uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou colocar aqui um mantra, uma música e a gente vai relaxar. A gente vai respirar fundo. Eu acho que a respiração, ela é uma reconexão com a nossa essência, com o nosso corpo, de uma forma bem profunda. E isso também traz uma maior possibilidade da gente ter intuições, estar mais conectado consigo mesmo, ter mais informações, mais caminhos aí pra gente absorver o que vai ser falado aqui. Então, bem-vindo, Ronald Cardoso, Caio, irmãozito. Tem 2 irmãos aqui, o irmão de sangue e o irmão de alma. Só que o irmão de sangue também é irmão de alma. Bom dia, Ana. Vou parar de falar, que senão vou me enrolar toda. Então, a gente vai falar sobre os pais. Gente, é engraçado, eu só sinto um chamado para falar de umas coisas bem polêmicas na vida. Nunca me vi uma coisa assim para falar de uma coisa tranquila, relax, assim, não, só vi uns chamados para falar de tabus, falar de desconstrução, falar de coisas assim bem desafiadoras, né? E hoje, engraçado, né? Quando eu fiz meu mapa astral, o Vini, que foi responsável por fazer o mapa completo, ele me trouxe uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, tinha alguns desafios no meu mapa, e ele trouxe assim para mim, é interessante você ter esses desafios todos, né? Especialmente na área emocional, porque quando a pessoa ela tem um desafio muito grande, como uma quadratura, né? Várias quadraturas no mapa, Renan, bem-vindo! E aí ela tem um desafio naquela área da vida, né? Digamos que seja amorosa. Quando a pessoa vem com esse desafio, ela tem uma grande probabilidade de superar aquele desafio, né? E se tornar uma mestra naquilo que ela tinha um grande desafio, né? Então, assim, não sei, já começa aí, ó, trazendo recadinhos. Se você tem grandes desafios com os pais ou com qualquer outro ser, né? Observa, porque esse grande desafio pode ser, na verdade, uma grande oportunidade na sua vida para você se tornar um grande mestre, uma grande mestra naquilo que você foi desafiado. Então, antes da gente começar, propriamente dito, eu vou pedir aqui uma carta para a gente meditar, uma cartinha do tarô. A gente falar sobre qual que é o conselho mais elevado para a gente hoje. Aqui tem uma carta aqui. Uau! Que conselho interessante. O Papa, não sei se dão para vocês verem aí direito, mas o Papa fala sobre moralidade, mas fala sobre fé, fala sobre estarmos conectados com a nossa verdade, com aquilo que internamente sabemos que é o correto a se fazer. Eu não estou falando do que é correto socialmente, porque muitas vezes o que é correto socialmente
não é o melhor e mais elevado para nós. E isso a gente vai falar na live de hoje, inclusive sobre muitas crenças aí voltadas para o relacionamento com os pais. E aí, o Papa também é uma carta que traz como conselho: se conecte com a sua fé, se conecte com a sua verdade interior, se conecte com aquilo que internamente você sabe que é o correto para você. Interessante sair essa carta aqui. E a gente falando sobre esses temas. Vamos começar, meu povo? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se o seu pai ou se a sua mãe não fossem os seus pais, você teria relacionamento com eles? Não precisa responder aqui no chat. É uma pergunta ilustrativa, mas para provocar uma reflexão para vocês. Vou repetir. Se você não tivesse nenhum vínculo de sangue com os seus pais, você se relacionaria com essas pessoas? E por quê? Por que você se relacionaria com essas pessoas? Quais seriam os motivos? Vai ter gente que vai dar uma bugada com essa pergunta e vai dizer assim: se não fosse meu pai, não olhava não. Ou se fosse a minha mãe, bem-vinda, Mari. Mili, bem-vinda. Eu estou fazendo a pergunta aqui sobre os pais. Estamos falando aqui sobre os pais, né? Então, a pergunta prioritária aí. Se o seu pai ou se a sua mãe não fossem seus pais, você não tivesse nenhum vínculo sanguíneo com eles, você se relacionaria com essas pessoas? Esse é o primeiro ponto. Se você teve uma dúvida ou uma trava para poder responder essa pergunta, a probabilidade é que a resposta seja não. E que você provavelmente só se relaciona com eles porque são seus pais. Então, daí a gente já pode tirar que existe uma regra social que você está cumprindo. E não necessariamente você está fazendo isso porque isso faz sentido para você, porque você tem grau de afinidade com essa pessoa, né, que são seus pais, ou porque você gosta, enfim. Você escolheria lidar com essas pessoas se elas não tivessem vínculo sanguíneo com você? Eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, tá? Para conseguir lembrar de muitas emoções que a gente vai falar aqui hoje. Então, essa é a primeira pergunta. Se eu me relaciono com alguém só porque eu tenho vínculo sanguíneo com ela, eu não estou me relacionando com essa pessoa por afeto. Provavelmente eu estou me relacionando com essa pessoa por medo, por culpa, porque eu acredito que eu preciso cumprir uma regra social. Esse é o primeiro ponto, tá? Vão colocando perguntas se vocês tiverem, tá bom? Eu estou retornando aos poucos às lives, mas em breve eu mantenho uma disciplina sobre isso. E aí eu quero falar também de alguns comportamentos nocivos, né? Comportamentos que você sente que são comportamentos ruins para você, que os seus pais praticam com você. Um exemplo, né? O seu pai ou a sua mãe, ele age de uma forma que você se sinta diminuído, que você tenha o seu valor diminuído de alguma forma, ou até mesmo humilhado. Então, um exemplo disso seria: você vai contar uma vitória para os seus pais, mínima que seja. Isso acontece muito na infância, né? Às vezes a criança vai lá toda empolgadinha: pai, mãe, passei de ano. E aí recebe dos pais: você não fez mais do que a sua obrigação. É um balde de água fria na criança, né? E na idade adulta isso permanece. É o pai e a mãe que você vai contar uma vitória
e muitas vezes você observa que ou não tem interesse real, né, de falar, de se sentir feliz pela vitória que você alcançou, ou simplesmente te responde com ah, tá, ou pelo menos isso, né, tá que enfim, ou até te compara com outras pessoas, né? Ah, você conseguiu isso, mas fulaninho conseguiu tal coisa. Fulaninho, fulaninha de fulano de tal conseguiu melhor, conseguiu assim. Você tinha que conseguir dessa forma. Uma pessoa que não vibra com as suas conquistas. Ela não vibra com a tua própria felicidade. A prima tá aqui, lá. E então, a gente está falando sobre os pais, né? E você também pode pensar assim, ah, mas meus pais não fazem isso comigo. Ok, eu estou falando de alguns extremos, mas independente disso, mesmo para você que não tenha um desafio como esse na relação com seus pais, eu gostaria que você assistisse a live até o fim, porque muitas vezes você pode... Opa, voltei. Porque muitas vezes você pode ser a criança dourada. O que é a criança dourada? É aquela criança que ela foi criada, ela foi projetada e condicionada para poder agradar os pais. E não necessariamente os seus pais façam ações dessa forma que eu estou trazendo aqui com você, mas você em algum momento da sua vida sente que você se limita as suas ações por causa dos seus pais, né? Então... É importante, fiquem. E aí um outro comportamento também, que pode ser um comportamento muito nocivo. Você percebe que os seus pais, quando eu falo pais, pode ser um ou outro, os dois, tá? Ou até cuidadores responsáveis. Entendam assim. São pessoas que elas desejam ficar... Oi, Alex, bem-vindo. Alex, bem-vindo. Alfredo, bem-vindo. São pessoas que elas fazem de tudo para estar no centro das atenções, né? Então, assim, elas não conseguem admitir que você possa ter algum sucesso maior do que o deles, ou que você possa estar no centro das atenções de alguma forma, de alguma maneira. Você sente que existe uma competição entre você e os seus pais, né? Então, rola disso aí, tá? Você também percebe que existem diversos comportamentos desses pais que é para irmã bem-vinda, que é para diminuir a autoestima de outras pessoas ou até a sua própria, para que ele ou ela se sinta superior a você. Porque muitas vezes existe um certo prazer com a sua infelicidade, né? Então, se você já percebeu isso, vai anotando, ticando. Ou você percebe, por exemplo, que os seus pais têm preferência por alguns dos filhos. E é uma preferência quase que declarada, né? Assim, né? Que as pessoas realmente percebem. E realmente, assim, olha, gente, uma pauta sobre isso aqui, uma pausa sobre isso, é o seguinte. Todos nós, eu fui professora, certo? E eu tinha alunos, estudantes, digamos assim, que eu tinha maior afinidade com eles do que outros. Isso é natural, tá? É natural que a gente tenha mais afinidade com uma pessoa do que outra. O que eu tô falando aqui é aquele pai ou aquela mãe que constantemente privilegia um filho em detrimento do outro. E até faz comparações entre os filhos, né? Mas fulaninho é assim. Por que você não é igual ao fulaninho? Por que você não age como Beltrano, né? Então, ou dá alguns benefícios para um e o outro não. Então, é um filho que, se ele faz uma determinada coisa errada, por exemplo, a mãe ou o pai vai lá passar a mão pela cabeça. Mas se é você que faz que tem o mesmo comportamento, você é punido, você é escrachado, né? É humilhado, enfim. Então, tem muito isso. Ou
Ou um comportamento também que é muito nocivo, que pode acontecer na sua relação com os pais, é a manipulação ou a chantagem. Como que seria isso, né? Existem várias formas de manipulação, gente. Não necessariamente a manipulação é uma coisa ruim. A manipulação, ela tem um viés que pode ser muito positivo. Nós fazemos manipulação o tempo todo. Nós manipulamos as coisas. Manipulação significa mover com as mãos, né? Movimentar com as mãos. Essa é a etimologia da palavra. Ela pode ser usada de forma malévola, para o mal, claro, a pessoa visando, o benefício próprio. E o que seria isso? Uma pessoa ou um pai ou uma mãe que toda vez que você vai sair, ou você vai se divertir, ou você vai fazer algo para você, fica doente, né? Acontece, você percebe que é um padrão de comportamento e muitas vezes isso não é real. É uma forma de fazer com que você se comporte da maneira como eles querem, como eles gostariam. Então, manipulação de pessoas é toda vez que eu quero interferir no livre-arbítrio do outro. Então, eu vou dar um presentinho ali a fulano, mas a minha intenção é que fulano me retribua esse presentinho mais tarde. Ou que fulano tenha uma gratidão por isso e fique preso ou presa a mim. Então, isso também é manipulação, tá? Ah, Joy, mas o que vai diferenciar uma ação de manipulação e uma ação que não é de manipulação? Bom, você vai perceber alguns sinais. Quando uma pessoa ela faz algo para você que é genuíno, ela não tá esperando nada em troca, ela faz porque ela te ama. Ela faz porque sabe que aquilo é importante para você, ela faz porque se importa com o seu bem-estar. Ela não vai trazer cobranças sobre esse comportamento mais tarde, né? Não vai ter essa fala de, olha, depois de tudo que eu fiz por você, ou ficar extremamente chateado. Opa, deu uma parada aqui, né? Ou ficar extremamente chateado ou chateada porque você não fez aquilo que aquela pessoa gostaria. Então, esses são alguns sinais para você começar a diferenciar a manipulação de um ato genuíno, né? Tem essas diferenças aí. E aí, pode acontecer vários tipos de manipulação, tá? Existe uma manipulação que ela é mais agressiva e ela é mais fácil de ser identificada, que é aquela manipulação, assim, mais explícita, né? Se você não fizer isso, eu não vou mais pagar seu cartão de crédito, um exemplo aqui, né? Os filhos aí que ainda tem algum tipo de vínculo financeiro com os pais. Ou, se você não fizer isso, eu vou fazer determinada coisa. Isso é uma manipulação do comportamento, né? Eu quero que o outro faça aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E a manipulação, ela também pode ser mais... uma manipulação mais sutil, que esse exemplo, por exemplo, de que a pessoa ela se aproveita ali de um momento teu, que você quer fazer algo para você, e aí ela começa, né, a se vitimizar. Isso também é uma forma de manipulação. Fala de você para outras pessoas. Poxa, mas fulano, nossa, eu faço tanta coisa por fulano, e fulano tem um bom tempo que não aparece aqui, tem um bom tempo que não faz isso, e eu tô assim, Isso também pode ser manipulação, tá? Chantagem emocional. E, além desse comportamento, um outro comportamento que pode ser muito comum entre pais nocivos é o fato de ter uma questão do controle da vida dos filhos, né? Que não deixa de ser manipulação também, de forma mais efetiva. É aquele pai, aquela mãe que quer estar se envolvendo na vida do filho, que é adulto já, muitas vezes é até casado ou casada,
e aí o pai ou a mãe quer ditar como que aquele filho deve fazer determinada coisa, como que ele deve gerir a vida financeira, como que ele deve gerir a vida sentimental, com quem ele deve se relacionar, ele quer trazer opinião na criação dos filhos, né? Se os filhos têm outros filhos aí, né? Se ele já tem netos, não respeita o limite de que existem, de que o pai e a mãe, ele vai trazer orientação e informação até uma determinada época da vida da pessoa. Depois disso, os filhos já são adultos, então eles precisam ir, né? De alguma forma. E aí, se vocês já viveram isso de alguma forma, quiserem comentar, coloquem aqui, tá? Se tiverem dúvidas também sobre o que eu tô falando, ou não tá entendendo muito bem o que eu tô falando também. E aí, o que acontece? Desde criança você se habituou a esses tipos de comportamentos dos seus pais. Na idade adulta, você começa também, muitas vezes, a ter sofrimento muito grande por causa desses comportamentos. Todos esses comportamentos aqui são comportamentos que a gente pode falar sobre um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade narcisista. Embora nem todas as pessoas que têm esses tipos de comportamento têm esse transtorno. O que acontece é que algumas pessoas, na verdade, narcisismo todos nós temos, só que numa escala de 0 a 10, existe um narcisismo que ele é saudável e ele é necessário para que a pessoa ela preste atenção às suas próprias necessidades e cuide dela mesma. Quando isso é exacerbado a ponto da pessoa querer ser o centro da vida do outro, aí a gente começa a pensar num narcisismo patológico, né? Que é um caso de doença, vamos dizer assim. E aí, quando criança, a gente aprende muitas coisas sobre os pais. As principais crenças que a gente tem sobre os pais. Que os pais são sagrados, né? Que eu preciso agradar meus pais, ou eu não posso desagradar os meus pais, né? Porque senão eles vão ficar chateados, ou até mesmo quando criança você aprendeu que se você desagradasse os seus pais, você teria um grande desafio, que era perder o amor dos seus pais. Então isso é uma crença também muito forte, de que se eu fizer determinada coisa, os meus pais vão se chatear. Então, na infância, você aprendeu isso, de alguma forma. E isso ficou registrado em você. E aí, na idade adulta, o que acontece? Na idade adulta, você também pode ficar se sentindo preso a essas crenças que você adquiriu na tua infância, né? Então, você tem um desafio ali muito grande com os pais, não sabe dizer não ao pai e à mãe. São pessoas que acabam invadindo os seus limites, né? Invadindo a sua vida, controlando a sua vida, e você não consegue colocar um limite porque você tem uma crença enraizada de que eu não posso colocar limites nos meus pais, os meus pais são sagrados, pai e mãe é sagrado, eles podem fazer o que eles bem entenderem, o que eles quiserem. Será que essa crença é uma crença saudável? Em termos de relacionamento, em termos de individuação, em termos de formação ali de um indivíduo, de uma pessoa que tem vontades próprias, que tem pensamentos próprios, sentimentos próprios? A gente vai refletir um pouco sobre isso, né? Então, o nome da live, Os Pais São Sagrados, é uma pergunta justamente para a gente poder refletir. Se os pais são sagrados, todos nós somos, porque todos nós viemos da mesma energia. Então, dessa forma, todos nós somos DNAs divinos aqui na Terra. Todos nós somos mini-deuses, vamos dizer assim, porque viemos de uma grande energia, viemos de Deus, não sei como você chama, não importa, de Criador, né?
todos nós viemos, os nossos pais também, nós também. Então, o que a gente deve aos pais? Respeito. Mas será que é saudável conviver com pais que têm todos esses comportamentos que eu trouxe aqui para vocês? Eu acho que eu não preciso trazer essa resposta, né? Que isso pode prejudicar e muito a saúde mental de uma pessoa. Enquanto você ficar preso ao fato de não posso desagradar os meus pais, eu tenho que fazer aquilo que os meus pais querem, eu tenho que estar próximo aos meus pais, você vai ter muitos empecilhos na vida. E por outro lado, se você também internamente não tem o perdão aos pais, né, por coisas aí que eles trouxeram, que machucaram você na infância, você também fica impedido ou impedida de ter sucesso em algumas áreas da vida. E é interessante isso, né? Encontrar esse equilíbrio, encontrar esse meio termo. Então hoje eu vou trazer um exercício para a gente primeiro se conectar com a nossa criança, né? Ensinar para vocês como é que a gente faz isso, essa conexão com a criança, e depois de conectar com essa criança, também trazer como que a gente pode trazer cura para esse relacionamento com os pais, tá? Eu vou trazer algumas visões aqui da constelação sistêmica sobre os pais, e ela diz o seguinte: os nossos pais, eles não... tem uma solicitação aqui para participar do vídeo ao vivo. Isso é correto mesmo? Você quer participar? Quer tirar alguma dúvida? Como que é? Ou foi por engano aqui? Coloca aqui no chat, por favor. Então, assim, essa questão da constelação sistêmica voltada para os pais, né? Vamos lá. Então, pessoal, constelação sistêmica, ela fala o seguinte: os nossos pais não nos devem nada. Numa perspectiva espiritualista, a gente vai compreender que nós escolhemos encarnar. Não existem vítimas. E se existem vítimas, somos todos nós. É uma verdade desafiadora de compreender, mas é uma verdade. É uma verdade, assim, bem forte e dura. Mas quando você compreende isso, você começa a entender que a grande maioria das coisas que acontecem na vida da gente são responsabilidade nossa. E sendo responsabilidade nossa, a gente também tem a responsabilidade de curar. E o poder, na verdade, de curar essas coisas. Então, o seu pai e a sua mãe, ele não foi à toa, escolhido à toa na sua vida. Muitas vezes são pessoas que em outras encarnações você encontrou, né? E você escolhe vir nessa vida para poder resgatar algum tipo de situação que você teve em uma outra vida. E essas pessoas estão te ensinando alguma coisa, né? Então, se você tem um pai ou uma mãe que tem esses comportamentos que eu trouxe aqui antes, né? Ou um pai ou uma mãe narcisista, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas que a gente pode se perguntar é: o que eu aprendo com esse pai, com essa mãe narcisista? O que essa pessoa me ensina? Né? O que ela traz de ensinamento, de lição e benefício para a minha vida? Porque sempre tem. A nossa alma, ela veio para a Terra para aprender. Aprender virtudes, aprender a se conectar com a essência, aprender o amor. E o primeiro amor é o amor a nós mesmos. Então, até puxando essa frase de o amor a nós mesmos, você não pode amar seus pais acima de você. Na verdade, você não pode amar ninguém acima de você. Você deve ser o seu primeiro amor, o seu primeiro centro. É a partir desse amor próprio que você consegue amar as pessoas. É quando você se conhece as suas sombras, a sua luz, e se ama da forma como você está nesse momento, você também é capaz de amar a luz e a sombra do outro. Só que amar não significa que você tenha que conviver com aquilo que te faz mal.
eu não cultuo que nada que nos faça mal a gente fique refém daquilo. Muito pelo contrário. Te machuca? Imagina que você está pegando uma faca na cozinha e uma pessoa está enfiando essa faca no seu braço. Será que você ia permanecer ali com aquela pessoa te machucando? Óbvio que não, né? Eu acredito que a maioria das pessoas vão dizer que não. Então, nas relações é a mesma coisa. Por que a gente permanece em relacionamentos que são relacionamentos que nos machucam, que a pessoa está emocionalmente nos enfiando facas e a gente permanece ali? Mesmo que essas pessoas sejam os nossos pais. Você não pode dar autorização para os seus pais simplesmente porque eles são pessoas que trouxeram a vida aqui para você, te trouxeram aqui nesse plano de terreno. Isso não pode ser um pré-requisito para que você simplesmente permita que o outro te machuque ou que o outro te faça mal. As pessoas só nos tratam da forma como a gente se trata. Se você é uma pessoa que se julga, se você é uma pessoa que se maltrata, você começa também a atrair pessoas assim, nesse nível. Porque você não está dando o corte necessário sobre essas pessoas. E aí a vida começa a te trazer cada vez mais pessoas nesse mesmo nível, porque tem algumas pessoas que você ainda tem crenças, você acha que ou porque tem um vínculo sanguíneo ou por qualquer outro motivo, essas pessoas podem machucar você. Então, imagina se você tem uma crença que o pai e a mãe vai lá e faz algo muito desafiador com você e você permite isso. E você traz essa permissão. Tá bom, me faz mal, me machuca, mas é meu pai. Ou me faz mal, me machuca, mas é minha mãe. O que você está dizendo para o universo existem algumas pessoas que eu tenho uma dívida eterna com elas e eu vou permitir que elas me machuquem. Se você permite que o seu pai ou sua mãe te machuque de alguma forma, você sempre também vai ter desafios nos relacionamentos, porque você vai atrair pessoas que vão te machucar de alguma forma. Porque nós temos tendências a projetar os nossos pais nos relacionamentos que a gente vive, especialmente os amorosos. Então imagina se eu dou autorização implícita ou explícita para os meus pais abusarem de mim de qualquer forma, eu estou dando também autorização explícita ou implícita para que outras pessoas façam isso comigo. Então é importante a gente começar a perceber que pai e mãe é tão sagrado quanto você. Essa live de nenhuma forma é uma maneira de você ser desrespeitoso, nem com seus pais, nem com nenhuma outra pessoa. Não é um reforço a isso de nenhuma forma, eu quero deixar isso muito claro. Muito pelo contrário, a gente vai até fazer um processo aqui voltado também para perdão, voltado aí para os pais, né? Mas eu estou trazendo o seguinte, que não é porque são pais que têm autorização de lhe machucar ou de lhe fazer algum tipo de mal. Então, você é tão importante quanto seus pais. E se em algum momento você percebe que aquele vínculo para você é muito destrutivo, o meu conselho é o melhor que você pode fazer, primeiro por você mesmo, e depois até pelos seus pais, é manter distância saudável. Distância saudável é um termo que o Arlie Cravo usa, e eu gosto muito, porque ele traz o seguinte: a forma do relacionamento saudável com qualquer pessoa, com você mesmo, com seus pais, com o cônjuge, namorado, crush, seja lá quem for, é por grau de afinidade, ou seja, o quanto você tem de afinidade com aquela pessoa mesmo, e você está se relacionando com ela por afeto e não por medo, como muitas vezes acontece com os pais.
Ah, eu vou na casa da minha mãe que é altamente tóxica comigo, que me coloca super para baixo, que me chantageia, que me faz várias... Mas é a minha mãe. Você está autorizando ela a fazer isso. E de alguma forma autorizando outros relacionamentos assim a aparecerem na sua vida. Eu sou filha de um pai narcisista e eu atraí um relacionamento narcisista. Então, observem que enquanto você não dá um determinado limite, você vai acabar, de alguma forma, atraindo outras pessoas que têm um comportamento similar aos pais com você. Só que muitos de nós carregam muita culpa por causa dessas crenças que eu falei aqui voltada para os pais, né? Então, na verdade, muita gente que vai ouvir essa live ainda só se relaciona com os pais por causa disso, porque tem culpa. Não é uma relação de afeto, é uma relação de culpa. Se eu não estiver com os meus pais, eu me culpo, eu me julgo como uma má filha, um mau filho. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar sobre mim, eu tenho medo da forma como as pessoas vão me ver, eu tenho medo de ser excluído pela minha família ou pela sociedade. Então eu permaneço naquele vínculo com o pai, com a mãe, que é um vínculo que machuca, que é um vínculo que traz perda de autoestima, que traz perda de saúde mental, porque eu tenho culpa e eu tenho medo do julgamento. E aí tem uma questão que é bem importante da gente se libertar. É que... Ai, que coisas fortes aqui, hein? Você é o centro da sua vida. Você é a principal pessoa da sua vida. E assim sendo, você precisa começar a dar limites para o que as pessoas podem fazer com você ou não. O outro nos trata, vou repetir, o outro nos trata como nós permitimos que ele nos trate. Se uma pessoa, independente de ser pai ou mãe, ela te diminui, ela te machuca, ela te fala coisas para colocar a sua autoestima para baixo, para te diminuir, ela te chantageia, enfim, diversas formas aí, essa pessoa está fazendo ainda isso na sua vida, porque você está permitindo isso ainda na sua vida. A gente tem medo e a gente fica se relacionando pelo medo. Medo também de ficar sozinho, porque muitas pessoas também mantêm uma dependência financeira e emocional dos pais, que é desafiadora da gente trazer, mas é importante num determinado momento da sua vida você cortar o cordão umbilical. Você pode levar 20 anos para fazer isso, 25 anos para fazer isso, 30 anos, 40, não importa. Em algum momento dessa vida, a partir desse momento que você está ouvindo essa live, tendo consciência dessas coisas que eu estou trazendo para você, escolha ser feliz. Você veio na Terra para isso. E quando você permite que alguém... Quando eu falo permissão, gente, de permitir que o outro nos trate mal, o que eu quero dizer com isso? Você fala para a pessoa olha para você e fala, nossa, mas... Esse exemplo aí, né, da comparação. Você conseguiu um carro, um Fiat, mas fulaninho tem um carro X. Né? Trazendo que fulaninho tem um carro melhor do que o seu, te comparando. Dei uma pausa aqui, mas voltei. E essa pessoa ainda continua fazendo essas mesmas coisas com você, é porque você não deu o limite necessário para essa pessoa. É porque você não cortou. Eu gosto de usar o exemplo da leoa para as pessoas entenderem o que é limite. O que é limite? Se você pegar uma leoa que ela tem filhos, tenta chegar perto dessa leoa que ela tá com um filhote. Você não consegue, porque ela vai voar
em cima de você. Simplesmente isso. Porque é um limite para ela. Ela está protegendo a cria. E é um limite para ela que uma outra espécie se aproxime desses filhotes que ainda não sabem como se defender. Então, ela coloca limite. Um outro exemplo para a gente compreender o que é limite é: visualize que você está dentro do seu quarto, por exemplo, e a porta está aberta. E naquele momento você diz: a porta está aberta, mas eu quero ficar sozinho ou sozinha no quarto. Isso é um limite. E aí você expõe o seu limite e alguém entra no quarto, mesmo sabendo do seu pedido, do seu limite, essa pessoa está ultrapassando o limite que você colocou. Ela está sendo desrespeitosa com o seu limite. E aí o que acontece? Você permite ou não permite que essa pessoa entre no quarto? Quando você permite que ela faça aquilo que ela quer, por medo de como vai ser a reação do outro, ou por medo de ser julgado, por medo de ficar sozinho, medo de se sentir abandonado, você está dando autorização para que essa pessoa exceda o seu limite. Você está dizendo para ela: tá, isso aqui é um limite para mim, mas você pode invadir isso. E a gente faz muito isso com os nossos pais, muito mesmo, né? Então, eu acho que eu falei muitas coisas que eu tinha para falar. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui. E agora eu vou fazer o exercício, né? Primeiro, um exercício de conexão com a criança interior, e para a gente identificar algumas coisas, para a gente acolher também a nossa criança interior, e um exercício com o pai ou a mãe ou os dois, tá? Para a gente internamente começar a colocar limites sem rejeitar os pais. Eu acho que é uma coisa importante aqui a gente colocar. Isso aqui que eu tô trazendo na live não tem nada a ver com rejeição aos pais, tá? Eu vou continuar sendo filha do meu pai, da minha mãe, sempre. 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 E eu aceito isso internamente. Eu aceito que os meus pais sejam do jeito que eles são. Eles são perfeitos da forma como eles são. Que massa, tô fazendo liberação durante a live. Então, isso não tem nada a ver com eu quero que o meu pai seja um pai completamente diferente do que ele é, ou que a minha mãe seja diferente do que ela é. Os nossos pais, segundo a constelação sistêmica, não nos devem nada. O que eles deveriam ter feito por nós é dado a vida. O resto é com a vida e com a gente. O que os nossos pais fizeram foram o melhor que eles conseguiram fazer. O que eu tô querendo trazer aqui é que isso não significa que você precisa conviver. Isso também não significa que você precisa dar autorização implícita ou explícita para os seus pais fazerem o que quiserem com você. Então, o que eu estou trazendo é isso. É para que você se liberte e faça cumprir o seu programa de vida. Eu gosto de uma passagem de Cristo que é muito interessante, que eu acho muito legal mesmo, de verdade. Que é quando ele está pregando em algum lugar e alguém fala para ele assim: o seu pai e a sua mãe tá aí. A gente está falando, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre os pais, tá? Já já a gente vai fazer um exercício sobre os pais, né? Acolhendo a criança interior e acolhendo também os pais internamente. E aí, alguém fala para Cristo, né? Assim, olha, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí. E aí ele olha e faz assim, minha mãe e meus irmãos. E aí ele fala assim, não, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem
a vontade de Deus. E essa passagem é muito interessante porque o que Cristo estava querendo dizer, na verdade, ali, era que nem o pai, nem a mãe, nem nenhum outro ser humano era capaz de impedir Cristo de fazer, de cumprir o propósito de vida que ele teve aqui. Perceba que não é rejeitar os pais, não tem nada a ver com isso. É simplesmente estar livre da expectativa de ter que ser o filho perfeito, ou a filha que o seu pai ou a sua mãe gostaria que você fosse. Quando você abrir mão dessa expectativa, você começa a ser você. E ser você te traz uma plenitude e uma felicidade fora do comum. Você vai ter algumas perdas de pessoas na sua vida? Vai. Mas acredite, são pessoas que não amavam você. Amavam a máscara que você tinha, amavam o seu ego. As pessoas que realmente te amam são aquelas que conhecem não a sua máscara, mas a verdade de quem você é. Como é que a gente sabe que a pessoa gosta da máscara? Você faz tudo para agradar a pessoa. Você muitas vezes faz coisas que te desagradam para não desagradar o outro, para que o outro não sinta desconforto, para que o outro não fique se sentindo desconfortável. Eu vou lá naquela festa que eu não gosto, que eu não estou afim, né? Para que o meu pai ou a minha mãe não se sinta desconfortável, eu vou lá almoçar com eles todo domingo, mesmo não querendo fazer isso. Então, essas pessoas gostam da máscara, gostam do controle que elas têm sobre você e não de você. As pessoas que realmente te amam, elas respeitam o seu sim e respeitam o seu não, porque elas pensam no seu bem-estar. E elas veem o seu sim ou o seu não como uma atitude de autocuidado para com você mesmo. E aí a gente vai agora pro exercício, tá bom? Vou mudar aqui a canção e a gente vai fazer. Vou pedir para vocês irem se preparando, quem tá aí ainda, vai respirando fundo e vai sentando de uma forma confortável para o seu corpo, tá? Vai ficar salvo assim, Ju. Quer dizer, eu acredito que o Instagram vai permitir, que vai ficar salvo, tá bom? Gratidão. E faz o exercício, eu acho que vai ser muito legal. Então, vamos respirar fundo. Vamos fechando os olhos. Vai se conectando com o seu divino, com a parte mais profunda de você. Você é o seu próprio mestre, você tem o poder de se curar. Eu sou apenas um instrumento para que você relembre isso, mais nada. Você é a sua própria cura. O seu eu interior te guia exatamente para onde você precisa ir. Se você tiver que fazer uma terapia, ele vai te guiando para essa terapia, para o melhor terapeuta para você. Ele vai te guiando para os livros, ele vai trazendo as informações, as intuições que você precisa. E se você está aqui nessa live, você também foi guiado a estar aqui para curar algo. Então respira fundo, continua respirando fundo pelo nariz e soltando o ar pela boca. Você vai visualizar na sua frente agora a sua criança. Você vai entrar em contato com a sua criança interior. A primeira imagem que vier da sua criança, sem julgar isso.
a primeira coisa que vier da sua criança para você. Observe essa criança, que é você, que é uma versão sua. Observe ela um pouco, de longe, sem deixar que ela veja você. E vá observando essa criança, olhando para ela e observando o que ela está sentindo, o que essa criança está fazendo, que situação que ela está numa situação desafiadora, ela está tranquila, ela está alegre. Observe essa criança. E agora, se aproxime dessa criança que é você. E diga para ela: vem comigo, eu vou te levar num lugar especial. Pegue na mão da sua criança e leve essa criança no lugar mais bonito para você, o lugar que você mais gosta. Pode ser uma praia, pode ser a casa da avó. Não importa, leve essa criança para esse lugar bonito, esse lugar que você gosta. E aí, com essa criança nesse local, eu vou pedir para você olhar nos olhos dessa criança e sentir o que ela precisa agora. O que essa criança quer fazer nesse lugar? Ela quer brincar? Ela quer ficar quieta? O que ela quer fazer? Deixa essa criança fazer aquilo que ela quiser. Dá permissão para ela fazer aquilo que ela quiser nesse lugar. E observa um pouco essa criança brincando e fazendo aquilo que ela deseja nesse lugar. E aí, observa como a sua criança se mexe. E você vai entrar nessa brincadeira ou nessa ação que essa criança está fazendo. Junto com ela. Você vai brincar com a sua criança. Você vai dar permissão para ela de ser quem ela é. E com a sua voz interior, você vai dizer para a sua criança, olhando nos olhos dela: é permitido para você ser quem você é. Está tudo bem. Tudo que você precisar, todas as suas necessidades, eu vou suprir. Eu sou o seu eu do futuro. E eu vim entrar em contato com você para te libertar. Fala para sua criança que a partir de hoje ela pode brincar livremente. Ela pode ser exatamente quem ela é. Que é seguro para ela ser exatamente quem ela é. Que ela é amada. Fala para ela: você é amada pelo que você é. Você não precisa ser diferente do que é. Você não precisa ter alguma coisa. Você não precisa fazer alguma coisa. Você é amada pelo que você é. Fala também: a partir de hoje eu escolho libertar você das expectativas dos seus pais.
Você está livre de ser aquilo que os seus pais querem que você seja. E você tem permissão para ser aquilo que você é. Vai respirando fundo no processo. Observa se a sua criança tem algo para te dizer. Se ela quer te falar alguma coisa. Se ela quer trazer algo para você. Escuta. Se você tem algo a mais para dizer para sua criança também, esse é o momento. Pergunta para ela qual é a sua necessidade agora. O que você precisa agora? De um abraço? De se sentir ouvida? De se sentir acolhida? De se sentir amada? De ouvir que eu te amo? O que essa criança precisa agora? Pergunta para ela e faz aquilo que essa criança precisa nesse momento. Abraça essa criança. Fala para ela: eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e eu sou grata. Agora, abraça sua criança, beija sua criança, acolha sua criança. Forneça para ela todo o amor que ela necessita. E assim, abraçando a sua criança, você vai visualizar os seus pais na sua frente agora. Visualiza seu pai e sua mãe na sua frente. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais, não tem problema. Você vai visualizar. E com a sua criança interior, dá as mãos para sua criança agora. Vocês dois juntos. E vocês vão falar com a sua voz interior para os pais. Pai, mãe. A partir de hoje, eu escolho viver livre das expectativas de vocês sobre mim. E a partir de hoje eu escolho ser aquilo que eu sou. Eu honro a vida que vocês me deram. E a forma que eu tenho de honrar essa vida que vocês me deram é seguindo o meu próprio caminho. É fazendo a minha própria jornada. Eu pertenço sem precisar repetir os passos de vocês. Fala, me libertando das expectativas de vocês sobre mim. Vocês também estão livres das expectativas que eu tinha criado para vocês. Vocês estão livres para serem o que são. E eu estou livre para ser quem eu sou. Respira fundo. Repete novamente: eu pertenço. Eu sempre serei filho ou filha. E eu vou honrar a vida que vocês me deram seguindo o meu próprio caminho. Nós estamos livres de ter que conviver, de ter que nos amar até. Estamos livres. A partir de hoje estamos livres. Se você sentir de abraçar os seus pais,
abraço. Se não, tudo bem também. Faça aquilo que é verdadeiro para você no seu coração. Você pode dizer internamente para eles: vocês são o que vocês dão conta de ser. E eu sou quem eu dou conta de ser. E visualize que a sua criança, ela vai sendo embebida por uma luz branca. E essa criança, ela vai diminuindo, até que você consegue guardar essa criança dentro do seu coração. E os seus pais também. Eles vão sendo envoltos por uma luz branca e vão diminuindo, até que você consegue guardar eles no seu coração. E observe, visualize à sua frente o seu caminho sendo aberto. O caminho que é seu e só você pode trilhar. Que é seguro você trilhar seu próprio caminho. Você vai encontrar as pessoas certas para te auxiliar nesse caminho. Se abrace, se você sentir, se faça carinho. Esteja com você. E à medida que você for se sentindo confortável, você vai voltando, mexendo o corpo, liberando a energia do exercício. Nossa. Uau. Quem sentir de comentar como foi, abrindo os olhos também. É isso. Foi Juliana que perguntou, não foi? Que ia ter que ir pro trabalho. Ok, tudo certinho. Tá tudo bem. A live vai ficar aqui salva. Salvinha da Silva. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Quem sentir de fazer sessão, eu tô com a agenda para Theta Healing, terapia transpessoal, constelação familiar e tarô aberta aí para novembro, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Peço que compartilhem essa live com outras pessoas que têm desafios com os pais. Eu acredito que pode ser uma boa luz para essas pessoas, tá bom? Beijo, gratidão a todos, até a próxima.